Senhora, tente ficar calma. Eu vou ficar com você no telefone o tempo todo. Temos uma viatura a caminho. Ela já deve estar chegando na sua casa. Isso aconteceu comigo há cerca de 3 anos. Recentemente, meus amigos trouxeram isso à tona e sugeriram que eu postasse aqui. Passei por longas sessões de terapia por causa disso, porque essa foi a noite mais assustadora da minha vida. Passei uma noite que parecia um filme de terror. Era uma noite de quarta-feira no verão. Eu estava de folga do trabalho. Meu marido estava fora da cidade. E nosso filho estava na casa da avó para a noite. Eu estava sozinha em casa com meus cachorros. Um pastor australiano de 30 quilos. E uma mistura de pastor alemão com pitbull de 40 quilos chamado Jack. Eu sempre tenho problemas para dormir quando estou sozinha em casa. Então, tendo a assistir TV sem parar na sala de estar, até que não consiga mais manter os olhos abertos. Nessa noite em particular, lembro que a coleta de lixo seria no dia seguinte. Decidi assistir uma série por um tempo e depois levar o lixo para fora. De repente, percebo que já são 1:30 da manhã e ainda não levei o lixo para a calçada. Minha casa tem 2 portões de ferro maciço, um na frente e outro na porta lateral, que dá para o quintal. A iluminação em nossa rua, ou em qualquer lugar do bairro, não é muito boa. Mas é um bairro tranquilo, com muitas famílias, e raramente se ouve falar de crimes aqui. Olhei pela janela por hábito antes de levar o lixo para fora e vi quem eu achei ser meu vizinho. Ele estava fumando um cigarro do lado de fora da sua casa, do outro lado da rua, olhando diretamente para mim. Para mim estava tudo normal, pois ele costuma fazer isso frequentemente. A esposa dele não sabe que ele fuma, então ele costuma fazer isso tarde da noite em frente ao portão da sua casa. Como eu saio tarde do trabalho, geralmente o vejo. Acenamos, dizemos oi, conversamos um pouco e depois entro em casa. E ele faz a piada de que se a esposa perguntar, vai dizer que era eu quem estava fumando. Saí tranquilamente, pois realmente acreditava que era ele que estava lá fora. Peguei minhas latas de lixo, abri meu portão de ferro rangendo e as levei para a calçada. Eu não estava usando meus óculos, então, como de costume, acenei e disse olá. No entanto, o cara que eu achei que fosse meu vizinho jogou o cigarro no chão e rapidamente caminhou na minha direção. Levou 1 minuto para eu perceber que ele não era meu vizinho. Fiquei um pouco arrepiada, porque ele estava claramente olhando para a minha janela da calçada oposta. Mas talvez fosse apenas um homem fazendo uma caminhada noturna. E talvez ele só tenha parado para fumar um cigarro, o que não seria incomum em nosso bairro. Pensei que provavelmente o deixei desconfortável, tanto quanto ele me deixou. Voltei para dentro e deitei no sofá com meus cachorros para continuar assistindo minha série. Em algum momento,
acabei adormecendo. Acordei ouvindo o ranger do meu portão e meu cachorro Jack rosnando. Ele é extremamente protetor da nossa família quando está em casa, mas também é o tipo de cachorro que você pode levar para qualquer lugar porque é bem tranquilo em público. Levantei-me rapidamente e afastei a cortina. Meu portão ainda estava fechado e não vi nada. No entanto, meu cachorro continuou rosnando para a porta da frente. Olhei por outra janela, que tinha uma visão melhor do meu quintal da frente e da varanda. Não vi nada. Eventualmente, Jack se acalmou com o outro cachorro, mas eu ainda estava inquieta. Acabei assistindo televisão novamente, porque não consegui voltar a dormir. Cerca de 1 hora depois, definitivamente ouvi o rangido do meu portão. Somos os únicos com um portão de ferro na rua, e eu conheço muito bem o barulho que ele faz. Então, olhei pela janela enquanto meus cachorros continuavam rosnando. Meu portão estava pela metade aberto, mas não vi ninguém. Nesse ponto, entrei em pânico e no meio do pânico, não conseguia encontrar meu telefone. Peguei meu taco de beisebol, me agachei e comecei a procurar meu celular entre as almofadas do sofá. Meus cachorros, obviamente, ainda estavam rosnando baixinho em vez de latir. Então, eu assumi que ninguém estava lá. No momento em que encontrei meu telefone, a maçaneta da porta da frente começou a tremer. Corri para a porta lateral para segurar meu cachorro Jack. Eu sabia que ele me protegeria e poderia pular o portão de 6 pés no quintal. Meu mistura de pastor australiano, que estava enlouquecendo, quebrou uma das luzes laterais da porta. Ouvi o cara dizer "droga" e imediatamente soltei o Jack. Corri para a janela e vi meu cachorro agarrando a mão do cara. O cara começou a gritar e saiu correndo rua abaixo, meu cachorro o perseguindo. Fiquei então aterrorizada de que meu cachorro pudesse se machucar. Então, saí com meu taco de beisebol, gritando o nome dele repetidamente. A próxima coisa que sei é que meu cachorro voltou prontamente para mim, feliz da vida, com sangue por todo o rosto. Por sorte, o sangue não era dele. Liguei para a polícia, que levou mais 1 hora para chegar e não parecia me levar muito a sério. Disseram que ligariam para os hospitais locais procurando pelo invasor, mas nunca tive notícias. Liguei chorando para meu marido, que pegou o próximo voo de volta para casa. Fiquei na casa da minha sogra por alguns dias, aterrorizada demais para voltar para casa. Dei enormes bifes para os meus cachorros por terem sido tão corajosos e por terem me salvado. Não sei o que aquele homem queria, mas desde então comecei a ser muito mais cuidadosa. Inclusive, fiz algumas aulas de autodefesa. Então, sujeito estranho, espero que não nos encontremos novamente. Meu cachorro pode acabar terminando o trabalho que começou.
Há muito tempo, em uma pequena cidade, havia uma casa misteriosa que sempre intrigava os moradores. A casa tinha uma reputação sombria e diziam que coisas estranhas aconteciam lá dentro. Era uma construção antiga e decadente, com janelas quebradas e um jardim selvagem que parecia tentar engolir a estrutura. Ninguém se atrevia a entrar na casa, exceto um grupo de adolescentes que se achavam corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido. Entre eles estava Lisa, uma jovem destemida que não acreditava em histórias de fantasmas e assombrações. Ela viu o velho cartaz escrito "Vende-se", preso na cerca, e teve uma ideia. Depois disso, ela convenceu seus amigos a explorar a casa abandonada. Naquela noite, com lanternas e nervos de aço, o grupo de adolescentes entrou na casa. Eles estavam animados, rindo e fazendo piadas para mascarar seu medo. Cada passo ecoava pelo corredor vazio, e cada som aumentava a sensação de que algo os observava. Eles exploraram sala por sala, encontrando móveis empoeirados e teias de aranha por todos os lados. Até que chegaram a uma porta fechada que parecia diferente das outras. Era de madeira maciça, com entalhes intricados que pareciam formar figuras distorcidas. A curiosidade superou o medo, e Lisa girou a maçaneta, revelando um quarto que estava surpreendentemente bem conservado. Havia uma cama antiga, cortinas empoeiradas que balançavam suavemente com a brisa imaginária e uma grande cômoda de madeira. No meio do quarto havia um espelho ornamentado. Uma peça que parecia fora de lugar naquele cenário decadente. Lisa se aproximou do espelho, fascinada pela sua beleza. Ela se olhou no espelho, mas sua expressão mudou quando percebeu que algo estava errado. Ela levantou a mão, mas sua imagem no espelho permaneceu imóvel. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela se virou para seus amigos. Mas eles estavam parados, como estátuas, expressões de medo congeladas em seus rostos. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de seu próprio coração acelerado.
Lisa olhou para o espelho novamente e viu um sorriso sinistro surgindo no rosto do seu reflexo. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela estava presa em uma prisão silenciosa. Seu corpo imóvel enquanto seu reflexo a observava. E então, o reflexo de Lisa começou a se mover independentemente, como se tivesse vida própria. Ela viu seu reflexo caminhando em direção à cômoda de madeira e pegando algo. Era uma adaga antiga, afiada e reluzente à luz fraca. O reflexo se aproximou lentamente dela. A adaga brilhando com um tom malicioso. Lisa estava paralisada pelo terror, enquanto o reflexo se aproximava cada vez mais. E então, a adaga se ergueu no ar, pronta para atacar. Naquele momento de puro horror, Lisa conseguiu liberar um grito, que rompeu o silêncio da sala. O espelho se estilhaçou e o reflexo sinistro desapareceu. Seus amigos acordaram do transe, olhando confusos e assustados. Eles saíram correndo da sala, deixando a casa assombrada para trás. Lisa nunca mais foi a mesma após essa experiência. Ela percebeu que havia coisas que não podiam ser explicadas. Coisas que ultrapassavam a lógica e desafiavam a compreensão humana. A casa abandonada continuou sendo um mistério. Um lugar onde a linha entre o real e o sobrenatural se fundia. Lisa aprendeu que o medo pode se manifestar de maneiras inimagináveis, escondidas nas sombras mais profundas da nossa mente e da realidade. E apesar de sua bravura, ela nunca mais olhou para um espelho da mesma maneira novamente. Você pode estar se perguntando como eu sei dessa história. Bom, é que eu estava lá naquela noite. E eu presenciei tudo. Sofia era uma jovem fascinada por casas antigas e misteriosas. Ela tinha uma predileção especial por casas com um toque de estranheza. E isso a levou até a Casa dos Espelhos, uma mansão isolada no topo de uma colina.
diziam que a casa era cheia de espelhos, cada um mais bizarro que o outro. Intrigada, Sofia decidiu explorar a casa, mesmo com os avisos dos moradores locais. Quando ela chegou, ficou maravilhada com a arquitetura peculiar e os espelhos que decoravam cada canto. Eles eram de todos os tipos e tamanhos. Alguns distorciam as imagens de forma grotesca, enquanto outros refletiam de maneira surpreendentemente nítida. Enquanto Sofia explorava a casa, algo a intrigou. Ela notou que, em um dos espelhos no corredor, sua própria imagem estava normal, sem distorções. Era como se aquele espelho fosse diferente dos outros. Ela se aproximou e viu algo que a deixou sem fala. Uma porta secreta atrás do espelho. A curiosidade de Sofia a levou a abrir a porta e entrar em um quarto oculto. Lá dentro, ela encontrou um diário antigo e empoeirado. Ao folheá-lo, descobriu que pertencia a Emily, a antiga moradora da casa. As páginas estavam cheias de entradas estranhas e incoerentes, sobre espelhos mágicos e um mundo do outro lado. Sofia ficou obcecada com o diário e os espelhos, passando dias explorando a casa. Ela começou a notar que, à medida que olhava para o espelho normal com mais frequência, seu reflexo começava a sorrir de maneira sinistra. Mas ela estava tão envolvida em suas descobertas que não deu importância a isso. Finalmente, Sofia encontrou uma entrada que mencionava como atravessar para o outro lado usando um dos espelhos. Ignorando os avisos no diário, ela seguiu as instruções à risca e entrou no espelho normal, esperando encontrar o misterioso mundo mencionado por Emily. No entanto, quando atravessou o espelho, Sofia se viu em um lugar completamente diferente. Não era um mundo mágico, mas sim um quarto sombrio e decadente. Ela percebeu, com horror, que estava dentro de um dos espelhos distorcidos que adornavam a casa. Sofia gritou, mas não houve resposta. Ela estava presa no espelho. Seu reflexo agora no mundo real. Do lado de fora, o reflexo sinistro de Sofia começou a sorrir com um toque de triunfo. Lá, dentro daquele mundo sombrio e distorcido, estava Emily, a antiga moradora, que havia feito o mesmo experimento anos atrás e trocado de lugar com seu próprio reflexo malévolo. Agora, Sofia estava condenada a compartilhar o destino de Emily. Presa para sempre no mundo distorcido dos espelhos, enquanto seu reflexo maligno caminhava livremente no mundo real. A Casa dos Espelhos havia reclamado mais uma vítima para sua coleção sombria. Naquela noite de chuva intensa, eu dirigia pela estrada deserta e sombria.
escuridão era opressiva e o barulho da chuva batendo no teto do carro era ensurdecedor. Eu estava indo visitar um velho amigo que morava em uma casa afastada na floresta. À medida que avançava, a visibilidade ficava cada vez pior e a estrada sinuosa parecia se estreitar ainda mais. As árvores cobertas de folhas, pesadas com a chuva, formavam uma espécie de túnel escuro e assustador. De repente, vi uma figura solitária à beira da estrada, encharcada e tremendo de frio. Não consegui ignorar a pessoa em apuros. Então, parei o carro e a deixei entrar. Ela estava vestida com roupas antigas e desgastadas, e seu rosto estava pálido como a morte. Ela agradeceu pela carona, mas permaneceu em silêncio durante a viagem. Sua presença era estranha e inquietante. E eu me sentia desconfortável naquele espaço apertado com ela. Conforme nos aproximávamos da casa do meu amigo, a chuva aumentou ainda mais, transformando-se em uma tempestade furiosa. A estrada à nossa frente estava alagada e o carro começou a se debater na água em meio à escuridão. Eu estava prestes a entrar em pânico, quando de repente a mulher misteriosa começou a cantar uma melodia suave e arrepiante. A água ao redor do carro pareceu recuar como se obedecesse ao encantamento da mulher. Surpresa e aliviada, eu segui em frente, chegando finalmente à casa do meu amigo. Ao entrarmos na casa, minha estranha carona se desculpou e desapareceu nas sombras, como se nunca tivesse estado lá. Confusa e assustada, contei ao meu amigo sobre o encontro sobrenatural. Ele explicou que, há muitos anos, uma mulher que vivia naquelas redondezas costumava cantar para acalmar a chuva e evitar enchentes. Ela havia morrido em um acidente, mas seu espírito ainda vagava por aquela região. Eu estava aliviada por estar segura. Mas então, meu amigo sorriu de maneira sinistra e sussurrou que ele também havia dado carona à mulher naquela noite. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi o verdadeiro significado de sua história. Aquela mulher não poderia ter estado em 2 carros ao mesmo tempo. Olhei pela janela e vi a figura da mulher do lado de fora, olhando fixamente para a casa. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando, e eu estava presa naquela casa, naquela noite de chuva eterna, com algo que não era deste mundo. Em Hillside, uma lenda assombrava os moradores havia gerações. Dizia-se que, em uma noite de lua cheia, uma estrada sinuosa surgia na floresta próxima, levando aqueles que a percorriam a um lugar desconhecido e perigoso. Nessa noite, Tom, um forasteiro curioso, ouviu falar da lenda em um bar local.
Desafiador e cético, ele decidiu investigar por conta própria. Com seu carro, dirigiu até a entrada da floresta. Para sua surpresa, a estrada sinuosa realmente se materializou diante dele. Conduzindo pelo caminho escuro, Tom se viu envolvido por uma densa neblina. A estrada parecia não ter fim, e as árvores pareciam mover-se de maneira inquietante. De repente, o carro de Tom morreu. As luzes se apagaram e ele ficou imobilizado no meio da escuridão. Então, algo estranho aconteceu. Figuras encapuzadas emergiram das sombras, cercando o carro. Seus olhos brilhavam em tons de vermelho e eles começaram a entoar cânticos em uma língua desconhecida. Tom estava apavorado e impotente. As figuras encapuzadas abriram a porta do carro e o puxaram para fora. Ele lutou, mas era como se suas forças fossem sugadas pela escuridão ao seu redor. As figuras o conduziram por um caminho estreito até uma clareira, onde uma grande árvore retorcida se erguia, rodeada por tochas acesas. À luz das chamas, Tom viu algo que o deixou horrorizado. Pendurados nos galhos da árvore, havia corpos enforcados, todos em diferentes estados de decomposição. Eles balançavam lentamente com o vento, emitindo gemidos sussurrantes. As figuras encapuzadas o empurraram em direção à árvore, e Tom percebeu que era o próximo a se juntar à macabra exibição. Ele gritou em desespero, mas seus gritos foram abafados pelos cânticos das figuras. No último momento, quando sua vida parecia perdida, a lua cheia desapareceu atrás de uma nuvem, e a estrada sinuosa, as figuras e a árvore retorcida se desvaneceram. Tom estava de volta ao seu carro, ileso e aterrorizado. Ele dirigiu de volta para Hillside, mas nunca contou a ninguém sobre sua experiência. Sabia que ninguém acreditaria nele. No entanto, todas as noites de lua cheia, ele ouvia os gemidos sussurrantes dos enforcados em seus pesadelos, lembrando-o da terrível surpresa revelada pela estrada sinuosa. David era um jogador de pôquer excepcional, conhecido por sua habilidade em ler as expressões dos oponentes e sua capacidade de blefar sem piscar. Ele ganhava dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas estava sempre em busca de novos desafios. Um dia, enquanto navegava na internet, David encontrou um anúncio intrigante para um jogo de pôquer subterrâneo chamado O Jogo do Destino. As regras eram simples. Cada jogador deveria apostar sua própria vida em uma única partida de pôquer. O vencedor levaria tudo, incluindo a vida do oponente derrotado. David, sempre confiante em sua habilidade, decidiu aceitar o desafio. Ele se inscreveu para o jogo e recebeu um endereço e 1 hora para se apresentar. Quando chegou ao local, encontrou uma sala esfumaçada, iluminada apenas por velas, com um grupo de jogadores sombrios sentados ao redor de uma mesa. A partida começou e David se sentiu em casa.
Ele estava ganhando, acumulando fichas e confiante de que venceria o jogo. No entanto, à medida que as cartas eram reveladas, ele notou algo estranho. Seu oponente, um homem misterioso com um sorriso enigmático, sempre parecia estar um passo à frente. Conforme a noite avançava, David começou a perder. Suas fichas estavam diminuindo rapidamente, e ele estava prestes a desistir quando seu oponente fez uma proposta surpreendente. Aposte sua própria vida. Se você ganhar, leva tudo. Se eu ganhar, você se torna meu servo. David estava relutante, mas a paixão pelo jogo e sua própria arrogância o levaram a aceitar a aposta. As cartas foram distribuídas e o jogo começou. David se esforçou ao máximo, mas seu oponente era implacável. Quando a última carta foi revelada, ele tinha a mão vencedora. David estava arrasado. Ele tinha perdido tudo, incluindo sua própria vida. Seu oponente se levantou da mesa e sorriu triunfante, antes de revelar seu verdadeiro rosto. Era um homem idêntico a David, seu reflexo no espelho. David percebeu que o jogo nunca foi sobre cartas ou habilidades de pôquer. Ele havia apostado sua própria alma e agora estava condenado a servir como o reflexo de seu oponente, preso em um mundo distorcido e sombrio. A lição amarga que ele aprendeu naquela noite foi que, às vezes, o verdadeiro desafio não é vencer o jogo, mas entender as regras que governam o destino. E agora, ele estava eternamente vinculado ao seu reflexo maligno, jogando um jogo macabro pelo resto da eternidade. Nas profundezas da floresta, havia um chalé abandonado que era conhecido por sua história sombria. Os moradores locais evitavam aquele lugar a todo custo, dizendo que era amaldiçoado. Entre esses moradores estava Sarah, uma mulher que sempre sentiu um medo profundo daquele chalé. Seus amigos, no entanto, eram céticos quanto às histórias de assombração. Eles a convenceram a acompanhá-los até o chalé em uma noite escura de outono. Sarah estava nervosa, mas determinada a enfrentar seu medo. A noite chegou e o grupo caminhou pela trilha até chegar ao chalé. A luz do luar era a única coisa que iluminava o caminho. O chalé estava envolto em silêncio, sua presença sinistra pairando no ar. Sarah olhou para as janelas escuras e quebradas, tremendo de apreensão. Seus amigos riram e brincaram, tentando dissipar a tensão. Eles entraram no chalé, e o rangido enferrujado da porta ecoou pelos corredores vazios. Conforme exploravam o interior, os amigos de Sarah pareciam à vontade. Eles riram e fizeram piadas, mas ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A atmosfera se tornava mais pesada a cada passo. Finalmente, chegaram a uma porta trancada. Sarah se aproximou, sentindo um arrepio na espinha. Ela sabia que deveria evitar aquela porta, mas a curiosidade venceu o medo. Ela conseguiu abrir a porta, revelando um quarto escuro e empoeirado. No centro do quarto havia uma cama antiga e um espelho coberto por um lençol. A sala estava congelada no tempo, como se o mundo exterior tivesse se esquecido daquele lugar. Sarah sentiu um arrepio quando viu uma mensagem escrita nas paredes, como se alguém tivesse tentado deixar um aviso. Enquanto exploravam o quarto, ouviram passos suaves ecoando pelos corredores.
As vozes dos amigos de Sarah diminuíram e ela percebeu que todos estavam ouvindo. Sombras começaram a se mover pelas paredes e os sussurros ficaram mais altos. Sarah tentou convencer seus amigos de que era hora de ir embora, mas eles pareciam hipnotizados pelos sons. Ela se aproximou da porta, mas ela se fechou com um estrondo, prendendo-os dentro do quarto. O pânico tomou conta de Sarah quando ela viu o reflexo sinistro de uma figura no espelho. Era uma mulher pálida e desgrenhada, com olhos vazios que pareciam atravessar sua alma. A figura estendeu a mão em direção ao espelho, como se tentasse alcançar Sarah. Ela deu um grito e se virou para seus amigos, mas eles estavam imóveis, como se estivessem em transe. A figura no espelho continuou a se mover, se aproximando cada vez mais. O medo de Sarah atingiu um ponto de ruptura. Ela deu um chute na porta, que cedeu com um estalo. Sarah correu para fora do quarto, seus amigos a seguindo. Eles fugiram do chalé, seus corações batendo descontroladamente. A floresta estava vazia, mas os sons estranhos ainda ecoavam em seus ouvidos. Ninguém falou sobre o que aconteceu naquela noite, mas todos sentiram o mesmo medo. Sarah sabia que seu medo das florestas agora era justificado. Aquele chalé abandonado continuaria sendo um lugar assombrado. Um lembrete de que o passado pode se recusar a ser esquecido e os horrores podem habitar nas sombras mais profundas da nossa mente. E apesar da bravura, ela nunca mais olhou para um espelho da mesma maneira novamente. Na pequena cidade de Cedar Hill, havia um sanatório abandonado que há décadas aterrorizava os moradores locais. Era uma construção macabra, com paredes de tijolos desgastados e janelas quebradas que se erguiam sinistramente contra o céu noturno. A cidade havia tentado apagar as memórias do lugar, mas os sussurros sobre o sanatório persistiam. Um grupo de amigos, curiosos e destemidos, decidiu explorar o lugar na noite de Halloween. Entre eles estava Emily, uma jovem que sempre foi atraída pelo desconhecido. Eles se aproximaram do sanatório, suas lanternas iluminando o caminho em meio à escuridão. A entrada do sanatório estava coberta de era e musgo, como se a natureza estivesse tentando reivindicar o lugar de volta. Eles entraram pela porta principal, o rangido enferrujado ecoando sinistramente pelos corredores sombrios. À medida que avançavam, a atmosfera se tornava mais pesada. Eles sentiam como se estivessem sendo observados, mas todos tentaram ignorar essa sensação. As salas estavam vazias, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Finalmente, chegaram a uma porta que estava trancada. Emily, sempre corajosa, decidiu arrombá-la. Quando a porta se abriu, eles entraram em um quarto que estava congelado no tempo. Havia camas vazias com lençóis empoeirados e móveis antigos cobertos por lençóis desbotados. No centro do quarto havia uma maca de metal enferrujada com correias. Era um lugar que emanava dor e sofrimento. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que havia alguma coisa escrita nas paredes, como se alguém tivesse tentado deixar um registro do horror que aconteceu ali. Enquanto exploravam o quarto, ouviram passos distantes e suspiros sussurrantes. Todos se viraram para a porta, mas não havia ninguém lá. A sensação de que algo estava os observando era mais forte do que nunca.
Eles continuaram sua exploração, mas os sons se intensificaram. Sombras dançavam pelas paredes e os suspiros pareciam sussurrar seus nomes. Emily estava começando a se arrepender de sua decisão de entrar no sanatório. Finalmente, chegaram a uma ala que parecia ter sido abandonada rapidamente. Camas estavam desarrumadas, cadeiras viradas e janelas quebradas. No entanto, no final do corredor, havia uma porta que estava entreaberta. Eles se aproximaram lentamente e empurraram a porta. O que encontraram lá dentro fez seus corações pararem. Era um quarto pequeno, com uma única cadeira no centro. Pendurado no teto havia um balanço de corda. E na cadeira estava sentada uma figura pálida e desgrenhada, balançando-se lentamente para a frente e para trás. Emily deu um grito de terror e seus amigos a puxaram para fora do quarto. Eles fugiram do sanatório, seus corações batendo descontroladamente. Enquanto corriam, podiam ouvir passos e risadas distantes ecoando pelos corredores vazios. Eles nunca mais se aproximaram do sanatório abandonado, mas as imagens daquela noite assombraram seus sonhos. Cedar Hill continuaria a ser um lugar onde o passado se recusava a ser esquecido. Um lugar onde as memórias escuras e os segredos macabros se escondiam nas sombras. E para Emily, era uma lembrança vívida de que, às vezes, o medo real pode ser muito mais assustador do que qualquer história de terror. O vento uivava lá fora, balançando as árvores como esqueletos dançantes. Era uma noite escura e tempestuosa, perfeita para histórias de terror. Mia estava sozinha em sua casa, sua mente inquieta com a combinação da chuva forte e trovões estrondosos. Seu marido estava viajando a negócios e ela se encontrava rodeada apenas pela escuridão e pelo som da tempestade. Ela se aconchegou no sofá, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. A cada relâmpago, a sala se iluminava e sombras grotescas dançavam pelas paredes. Mia tentou se distrair assistindo a um filme, mas cada estalo do trovão a fazia pular. Finalmente, ela decidiu ir para a cama, na esperança de que o sono a afastasse das preocupações. Subiu as escadas e entrou no quarto, mas a sensação de estar sendo observada a seguia. Ela olhou para a janela e viu uma figura vaga do lado de fora, escondida entre as sombras e a chuva. O coração de Mia disparou. Ela se aproximou da janela e examinou melhor. A figura parecia estar vestida de preto, parada imóvel na chuva. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que a figura estava olhando diretamente para ela. O medo a dominou, mas Mia tentou se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Ela se afastou da janela e se deitou na cama, tentando encontrar conforto embaixo das cobertas. No entanto, a imagem da figura misteriosa não saía de sua mente. Horas se passaram, mas o sono não a encontrou. A tempestade rugia do lado de fora, mas algo mais estava errado. Mia sentiu uma mudança no ar, como se a pressão no quarto tivesse aumentado. Ela abriu os olhos e viu que estava cercada por uma névoa densa, uma névoa que parecia se mover, como se tivesse vida própria.
Uma voz sussurrou suavemente em seus ouvidos, palavras que ela não conseguia entender. Seu coração batia forte enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que ela notou uma figura parada no canto do quarto, uma figura que não estava lá antes. Seus olhos se arregalaram de terror. Era a mesma figura de preto que ela tinha visto pela janela, mas agora parecia estar mais perto, mais real. Mia tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. A figura se aproximou lentamente da cama, os olhos fixos nos dela. Uma sensação de pavor a dominou enquanto a figura estendeu uma mão pálida em sua direção. Mia fechou os olhos com força, esperando que fosse tudo um pesadelo terrível. Quando finalmente abriu os olhos, a névoa havia desaparecido e a figura tinha sumido. Mia estava de volta à realidade, tremendo de medo. Ela se levantou da cama e olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Foi então que ouviu um som vindo do banheiro. Ela se aproximou devagar, o coração batendo rápido em seu peito. A porta estava entreaberta e uma luz fraca brilhava lá dentro. Com um nó na garganta, ela empurrou a porta. O que ela viu fez seu sangue gelar. Refletido no espelho, havia uma figura de pé atrás dela, vestida de preto, com olhos vazios que pareciam penetrar sua alma. Mia se virou rapidamente, mas não havia nada lá. Ela correu para fora do banheiro, o pânico tomando conta dela. Enquanto fugia, viu a figura de preto na janela novamente, observando-a. Ela desceu as escadas às pressas e saiu para a tempestade, seu coração batendo descontroladamente. Foi quando ela se deu conta de algo que a fez parar no meio da chuva. A figura de preto na janela era sua própria reflexão, distorcida pela escuridão e pela chuva. Ela estava olhando para si mesma o tempo todo. O twist cruel da realidade a atingiu com força. O medo que a havia atormentado era seu próprio reflexo, sua mente brincando com ela na escuridão da noite tempestuosa. Tremendo e encharcada, Mia voltou para dentro de casa, sabendo que nem sempre os verdadeiros horrores estão fora, mas dentro de nós. E assim, ela se deitou em sua cama, olhando para o teto, os sons da tempestade ecoando em seus ouvidos, incapaz de apagar a imagem assustadora que a perseguiria para sempre. Lucas sempre teve um medo profundo de florestas. Uma fobia que ele mal conseguia explicar. Tudo começou quando era criança, com uma viagem de acampamento que deu errado. Desde então, cada som da natureza o fazia se arrepiar, e ele evitava qualquer coisa relacionada a florestas. Um dia, seus amigos decidiram enfrentar seu medo. Eles o convenceram a participar de uma viagem de acampamento noturna. Com alguma relutância, Lucas concordou, determinado a superar seu medo irracional. A noite chegou e o grupo caminhou pela trilha até chegar a um local isolado na floresta. O crepúsculo cedeu lugar à escuridão e a luz da fogueira era a única coisa que o separava do breu total. Lucas estava nervoso, mas seus amigos estavam animados,
rindo e contando histórias. Conforme a noite avançava, Lucas começou a se sentir mais à vontade. Eles cozinharam marshmallows na fogueira, contaram piadas e até cantaram músicas. Seu medo estava começando a desaparecer lentamente. Até que a sensação de ser observado retornou. Lucas olhou ao redor, tentando afastar o pensamento. Seus amigos estavam distraídos, mas ele podia jurar que algo se movia entre as árvores. Ele tentou ignorar, atribuindo a sensação ao seu medo passado. Enquanto todos continuavam se divertindo, Lucas ouviu um barulho estranho vindo da escuridão. Era um som arrastado, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Seus amigos não pareceram notar, mas Lucas ficou paralisado. Sua respiração se tornando mais rápida. Ele finalmente reuniu coragem para perguntar se os outros tinham ouvido o barulho. Eles riram, achando que ele estava tentando assustá-los. Lucas decidiu ir até o acampamento vizinho para pedir ajuda. Mas seus amigos o convenceram a ficar, dizendo que ele estava deixando seu medo tomar conta dele. Relutantemente, Lucas permaneceu. O barulho, no entanto, continuou. Era como se estivesse se aproximando, mais alto e mais próximo. Lucas não conseguia mais ignorar. Ele se levantou com a desculpa de que precisava ir ao banheiro. Enquanto se afastava do acampamento, o som de arrastar ficou mais nítido. Seus passos eram hesitantes e o medo começou a voltar com força total. Ele olhou para trás, mas não conseguiu ver nada além da escuridão. Finalmente, ele parou e acendeu a lanterna do celular. A luz revelou algo que o fez congelar. Marcas arrastadas no chão, indo na direção do acampamento. Era como se alguma coisa tivesse rastejado naquela direção. O pânico tomou conta de Lucas. Ele correu de volta para o acampamento, gritando para seus amigos. A expressão deles mudou de diversão para preocupação quando viram o estado de Lucas. Ele tentou explicar o que tinha visto, mas as palavras saíram em um fluxo de medo. Foi quando um dos amigos, mais corajoso, pegou uma lanterna e seguiu as marcas arrastadas. Lucas implorou para que não o fizessem, mas era tarde demais. A lanterna revelou uma cena aterrorizante. Havia uma figura agachada, escondida nas sombras das árvores. Parecia estar coberta de lama e folhas, com olhos brilhantes na escuridão. E então, a figura se moveu, se arrastando na direção deles. O grito de horror de Lucas foi ecoado por seus amigos quando viram a coisa se aproximando. Todos correram, abandonando o acampamento e a floresta atrás deles. Eles mal olharam para trás enquanto corriam.
Quando finalmente chegaram ao carro, os amigos pararam para recuperar o fôlego. Ninguém sabia o que haviam encontrado naquela floresta, mas todos sentiram o mesmo medo. Lucas finalmente tinha um medo real das florestas, algo que todos compartilhariam depois dessa noite. E o pior de tudo foi o que encontraram no bolso de Lucas. Um punhado de folhas e lama, como se algo tivesse sido trazido da floresta para o mundo deles. Era um lembrete assustador de que, às vezes, nossos medos mais profundos podem se tornar realidade.